Olá, sou o professor Marcelo Macedo, do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe. Nós vamos tratar nesse vídeo como obter gráficos de dados experimentais e seu ajuste via inteligência artificial. A primeira coisa que devemos observar é qual é o fluxo, né, que vamos fazer para chegar no nosso objetivo. Primeiro, aquisição dos dados experimentais. Com esses dados experimentais, nós vamos criar um texto para que seja possível, através de um site, de um chat de inteligência artificial, ele gere um código Python. Depois, esse código, em outro ambiente livre, ele vai ser compilado e executado, esse código, e aí que a saída seja um gráfico de alta qualidade, qualidade científica. Que pode ser não só para o relatório, mas também possa ser, no futuro, você adaptar para a pesquisa, esse processo aqui de obtenção de gráfico. Então, quais foram as plataformas utilizadas para esse fim? Nós utilizamos o DeepSeek, o Kiwi e o Gemini. Todas as três deram o mesmo resultado, ou seja, indicando que o cálculo numérico aplicado por todas elas era o mesmo. Então, pode ser, você escolhe aquela que você achar mais adequada para o seu trabalho. O site que nós vamos utilizar para a compilação e execução se chama mycompiler.io. Ele tem esse ambiente aqui desse jeito. São mais de 25 linguagens de programação que podem ser editada, compilada e executada. Claro que a edição vai ser feita pelo I.O., por inteligência artificial. No nosso caso, quando entrarmos nessa página, nós vamos explicar aqui no Python. Os dados que vamos utilizar nesse exemplo, óbvio que você tem que adaptar para o seu caso. Aqui é um dados experimentais de queda livre. Nós temos tempos em segundo, altura em metros, a incerteza do tempo em segundos e a incerteza da altura em metros. Então, esses dados que nós vamos fornecer à inteligência artificial, ao chat de inteligência artificial. Mas, para isso, você precisa criar um texto para que ele entenda qual é o seu objetivo. Eu vou ler aqui um texto, mas você pode pensar em outro, ser mais simples, mais compacto. É só apenas uma proposta que foi funcional. Então, faça um gráfico em código Python de altura versus tempo. Lembrando que quando se faz alguma coisa versus outra, a gente está falando o eixo Y, tá certo? Que é a ordenada versus a abscissa. Então, altura versus tempo, com os dados experimentais de um corpo em queda livre, cujo formato é tempo, altura, incerteza do tempo, incerteza da altura. Então, não posso dar os dados sem falar o que é que. Então, eu estou falando o meu formato. Então, essa primeira coluna aqui corresponde ao tempo, a segunda altura, a terceira a incerteza do tempo e a quarta a incerteza da altura. Continuando o nosso texto aqui, nós temos que mostrando as barras de erro, da altura e do tempo, com fundo preto, com 4 eixos, tanto da esquerda, direita, superior, inferior, tickets para dentro, que é o default de todo gráfico é colocar os tickets para fora. Eu mesmo, pessoalmente, eu acho que mais bonito para dentro, com um ajuste que obtém o melhor valor de G, com incerteza, com pelo menos 3 casas decimais. Aqui você pode botar 4, 5, e depois fazer o devido arredondamento, que a regrinha diz o seguinte: se um número é abaixo de 1, você para no primeiro número diferente de 0, depois da vírgula. E depois observa o número seguinte, se ele é maior ou igual a 5. Se for maior ou igual a 5, você soma mais 1 a esse número onde você parou. Se for menor do que 5, permanece aquele mesmo número. E qual vai ser o modelo que vai ser usado para o ajuste? É esse aqui, ó. É a equação do segundo grau. G sobre 2 é T2, certo? E por que ela está incompleta? Porque o móvel parte do repouso. Está lá parado, ele parte do repouso. Você abre o dedo, assim, uma coisa bem simples, aí saiu do repouso.
E de qual posição? É porque a posição está sendo altura igual a zero. Então, só fica o termo que o t está elevado a 2. Então, com o nosso ajuste, nós estamos atrás do valor de g dos nossos dados experimentais. Exibiu esse valor em uma certa posição do gráfico, 0,04 segundos e 0,6 metros. Tá? Então, nós vamos agora acessar dois sites, como nós falamos inicialmente, o chat.deepseek.com e aquele site que nós vamos compilar, que é o www.mycompiler.io. Esse PT aqui corresponde ao português, porque ele identifica qual é a linguagem que o seu computador está usando. Vamos lá, então. Aqui no DeepSeek é uma tela muito simples, light, ele dá umas boas-vindas, pergunta o que pode ajudar hoje, você cola o seu texto e faz um upload clicando nessa seta azul. Então, você observe que rapidamente, depende mais da velocidade da sua internet, né? Então ele vai começando a dar o código, dados experimentais, tudo comentado, né? Então você pode fazer um estudo bem legal, né? Extraindo as colunas, não é? Ajuste dos parâmetros, resultado do ajuste, né? Então, e depois, lá no ambiente do MyCompiler, você pode mudar esses vários parâmetros, cores, números, né, que correspondem ao seu gráfico, para ficar do jeito que você quer. Então, você rola a tela para cima, né, e vai aqui até em Copy, faz a cópia do seu código, vai até o nosso site aqui do MyCompiler e clica em Python. Tem essa primeira linha, que deve ser apagada, né, que é uma linha de boas-vindas, cola o seu código, e aqui no canto superior, né, nós temos um retângulo que tem assim, execução. Na verdade, não é só execução. Ele primeiro vai compilar, ver se tem algum erro no seu código, tá certo? E depois vai fazer execução. Vamos explicar. Vamos aguardar. Então, em alguns segundos, ele vai dar a resposta ao seu código. Bom, tá aí, né? O seu gráfico, bonito, né? Com a qualidade excelente. E aí agora nós vamos conversar um pouquinho sobre esse ajuste. Então aqui está o nosso resultado. Ele indica qual foi o ajuste, né? Para ter dúvida, não ter dúvida, né? Como diz, né? Então H igual a G sobre 2T2. Os dados experimentais é desse tipo, ou seja, indicando que realmente ele obedeceu. Olha, tem erro, tem a barra de erro do tempo e da altura, e por que ela não aparece no gráfico? Porque elas são extremamente pequenas. Se você fizer outro tipo de experimento que a barra de erro é maior, ela vai aparecer essa cruz aí em cada ponto. E aqui está o nosso valor de G em destaque, 9,640, mais ou menos 0,004 metros por segundo ao quadrado. Então, perfeito, muito bonito. Essas cores também aqui dos pontos e do ajuste, vocês podem mudar o tipo de ajuste, pode ser pontilhado, tracejado, tracejado com ponto, né? Fica ao seu critério, mudar a espessura da curva. E com esse valor de G você vai calcular qual foi o erro, né? Pega esse valor, menos 9,78, dividir por 9,78, multiplica vezes 100, então você encontra o erro. E nosso padrão de laboratório didático é que se o erro é abaixo de 10%, significa que o experimento foi bem sucedido. E tem uma outra coisa importante além disso, é que você está validando o modelo teórico. Em outras palavras, você está dizendo, olha, a queda livre de um corpo, supondo que o vácuo, né, porque aí a gente, por isso que utiliza corpos tão pequenos, para que a ação da força, do arraste, né, do vento, do empuxo, não prejudique o movimento, realmente segue esta equação. Ela descreve muito bem o movimento de queda livre. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.